Feliz melhor dia da nossa vida, família amada do meu coração. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do ano. Feliz 2026, feliz melhor ano da nossa vida. Eu creio nisso, e você crê nisso também, me conta aqui, me deixa saber. Eu creio que esse já é o melhor ano das nossas vidas, porque nós vamos permanecer em Jesus e vamos dar o fruto dessa permanência. Porque nós vamos viver, então, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Você crê nisso? Me conta, me deixa saber se você crê nisso. Família, a primeira coisa que a gente precisa saber para dar o fruto da verdade é qual é a nossa identidade. A gente precisa saber quem a gente é. Você sabia que a sua real identidade é de escolhida? Você sabia que você é escolhida por quem? Por Deus. Para quê? Vamos descobrir? A gente vai falar sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Família, hoje a gente vai ler juntinhos aqui o texto de João 15:16, que fala o seguinte: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para que vocês vão, ou seja, para vocês irem e darem muito fruto, darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros. Depois vocês leem direitinho, com calma, João 15. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Primeira coisa é a gente entender isso. É essa graça, é esse favor, é essa bondade do Senhor que nos escolheu. Não somos nós que escolhemos Jesus. Não somos nós que decidimos, fazemos essa escolha. Não é. É a graça do Senhor que antes da fundação do mundo nos escolheu nele. Antes da fundação do mundo, antes de você estar no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. O Senhor te escolheu, o Senhor te criou e te designou para estar aqui nessa terra por um propósito. E hoje a gente vai entender mais disso, tá? Então a primeira coisa é a gente saber que não é a gente, é Ele. É Ele que nos escolheu. E isso é maravilhoso, isso é grandioso, isso é gracioso, porque não é o nosso merecimento, não é a nossa capacidade, não é aquilo que a gente fez ou deixou de fazer, não é porque a gente dá ou não dá bom fruto, não é porque a gente dá ou não dá fruto que permanece, que a gente é escolhido. A gente é escolhido pela graça do Senhor. Mas aqui em João 15 é aquele texto que vai dizer, né, que Jesus, ele é a videira e que nós somos os ramos. O Pai é o agricultor. E o Pai, ele vai cortar todo ramo que não dá fruto. Mas ele vai podar, ele vai limpar aquele que dá fruto para que dê ainda mais fruto. Eu pedi para o Senhor uma palavra para esse ano e Ele me guiou a uma palavra, e essa palavra é frutificação. E por isso nós vamos falar sobre frutos e sobre frutificar durante essa semana. Então a gente precisa entender que para a gente dar fruto, o fruto de Deus, a gente precisa permanecer em Jesus. Se a gente permanecer em Jesus, a gente vai dar fruto, o fruto dele, não o nosso fruto. Deixa eu te explicar melhor. Vamos entender uma coisa. A gente começou aqui entendendo que nós somos escolhidos para permanecer, escolhidos para viver em Jesus, para viver com Jesus, escolhidos para ser alimentado por Jesus, nutrido por Jesus, e escolhidos para ser sustentados todos os dias, guiados todos os dias por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, tá? Nós não conseguimos permanecer em Jesus se a gente não obedecer Jesus. A gente precisa obedecer para permanecer. A gente precisa obedecer para a gente ser amigo de Jesus, para a gente andar reconciliado com Jesus, para a gente andar perto de Jesus, para a gente viver com o nosso Pai do céu, com Jesus, com o Espírito Santo. A gente precisa fazer aquilo que Ele nos instrui a fazer. Eu não sei se você sempre se sentiu escolhido. Eu não sei se aqui nessa terra as pessoas te fizeram acreditar que você não tinha valor, ou que você não ia conseguir alguma coisa, se você foi desprezado, se você foi rejeitado, se você foi abandonado, se você foi excluído, se você não foi apreciado, se você não foi valorizado. Mas a gente precisa entender que o Criador de
todas as coisas, de tudo que a gente vê, de tudo que a gente não vê, Ele te escolheu. O Criador, Ele te amou tanto, 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 que Ele não queria ficar longe de você. Ele não queria que você se perdesse ou perecesse nos seus próprios maus caminhos, no seu próprio pecado. Ele queria te ter de volta e por isso Ele enviou o seu único Filho, Jesus. E Ele enviou Jesus para que a gente pudesse ser resgatado, para que a gente pudesse voltar de novo, de volta para esse projeto original que é viver com Deus, que é viver para Deus, que é ser dependente dEle, que é estar nele, que é ser cuidado por Ele, que é ter a proteção dEle, ter o favor dEle, a bênção dEle. Amém? A gente nasceu para esse lugar, a gente nasceu para viver essa vida, essa realidade, onde somos perdoados, onde sabemos que somos amados. Nós nascemos para ser filhos. Graças a Jesus, a entrega de Jesus na cruz, nós fomos adotados como filhos. Graças à entrega de Jesus e ao envio dele, do Espírito Santo para habitar em nós, nós podemos clamar, Abba, Pai. Nós podemos ter esse acesso à sala do trono, nós podemos ter acesso ao coração do nosso Pai, nós podemos ter relacionamento com o nosso Deus, com o nosso Pai, com o Criador de todas as coisas. Então a gente precisa entender essa verdade. Nós somos escolhidos. Essa é a nossa real identidade. Não importa se alguém te gerou uma dor e te fez acreditar, não, eu não tenho valor. Não, eu não sou tão importante assim. Não, se alguém não te escolheu, e às vezes, de fato, alguém não te escolheu nessa vida, mas você não nasceu para ser agradável a pessoas, para ser aprovado por pessoas, para ser escolhido por pessoas. Às vezes as pessoas não vão nos escolher e até mesmo são pessoas que deveriam nos escolher. Às vezes existem pessoas nas nossas vidas que deveriam nos valorizar, cuidar, amar. Mas às vezes isso não acontece, mas hoje eu quero que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E o Senhor diz, e isso deve te trazer esperança, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então vamos entender, você é escolhida, você é escolhido por um propósito. O Senhor cria a sua vida, o Senhor desejou e criou e formou a sua vida por um propósito. Primeiro, ser filho. Primeiro, viver com Ele, depender dEle, estar na videira, ser cuidado por Ele, ser provido por Ele, ser alimentado por Ele. Primeiro, tá? Primeiro. Segundo, você tem um propósito. Suas dores e tudo aquilo que você passou tem um propósito. Tem um propósito. Você nasceu para permanecer em Jesus. E quando a gente permanece em Jesus e a gente obedece Jesus, o mandamento dele, como nós lemos aqui hoje, é amar. A gente é capacitado a amar como Ele ama. Como é que Ele ama? Como é que Jesus ama? Jesus ama misericordiosamente, Ele tem misericórdia. Ele ama com paciência. Ele ama com fidelidade, Ele nunca abandona, Ele nunca mente, Ele nunca falha, Ele nunca falta, nunca. Ele ama dando a paz que excede o entendimento, Ele ama dando a alegria que não depende de nenhuma circunstância, Ele ama sustentando, Ele ama provendo, Ele ama vendo, ouvindo, respondendo. Então a gente precisa sair dessas sementes que talvez tenham plantado em nós, a nossa vida, as nossas experiências tenham plantado em nós, de eu não tenho valor, de eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sou apreciada, eu não sou valorizada, eu não sou escolhida, pessoas não me escolheram. A gente precisa sair, tirar, arrancar tudo isso de nós, porque essa não é a verdade, essa não é a nossa real identidade. A nossa real identidade é essa semente que precisa cair hoje aqui no seu coração. E em nome de Jesus, seu coração é uma terra fértil, vai receber essa semente. E essa semente vai cumprir o propósito para o qual ela foi enviada para a sua vida. Amém? Você é escolhida. Você é escolhido. Sua vida tem um propósito. Você tem um chamado. Você nasceu para viver com Deus e para Deus. Nós precisamos, e é tempo disso, sair da multidão. Sair do buscar a Deus para ter coisas, para receber coisas, para ter a nossa vontade.
A gente precisa entender que nós nascemos para ser discípulos, alunos, amigos de Jesus, não só servos, porque servos não sabem tudo aquilo que o Pai tem compartilhado com a gente, compartilhou com Jesus e tem compartilhado com a gente. Nós nascemos para ser amigos, para ter intimidade, para sermos filhos e, como filhos também, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Esse vai ser um ano maravilhoso. Esse vai ser um ano extraordinário de milagres, de bênçãos, de viver o sobrenatural, de viver as promessas do Senhor, de viver debaixo do favor, da bondade, da graça do Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor vai tirar do nosso coração tudo aquilo que não combina com a nossa real identidade. Em nome de Jesus, o Senhor vai tirar do nosso coração todas as dores, todas as mentiras. Tudo aquilo que passou, passou, nós deixamos o passado para trás e nós nos posicionamos no lugar que nós nascemos para ocupar, o lugar de filhos, amados, escolhidos, herdeiros, preciosos para o Senhor. Amém? O Senhor não abre mão de você, você não é substituível para o Senhor, existe um lugar só para você sentar, para você ocupar, um lugar onde você vai ser abraçado, acolhido, ouvido, provido, respondido. Para a gente viver essa palavra, vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para vocês irem e darem fruto, fruto que permaneça. Vocês vão indo, vai dar fruto, vai amar como eu amo, me obedeça, faz como eu faço, faz como eu fiz. Ame o próximo, ame uns aos outros, ame como Jesus amou, com perdão, com misericórdia, ensinando. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Nós vamos viver um ano abençoado, poderoso, maravilhoso, cheio de frutos, um ano de frutificação. E esses frutos que a gente vai dar, é sobre esse fruto que a palavra está dizendo aqui, ó, fruto que permaneça. É fruto da eternidade. Não é só fruto passageiro. Em nome de Jesus, você também vai viver resultados aqui nessa terra. Maravilhoso, vai frutificar. Porque você é filho. Amém? Herdeiro. Você é filho, você tem acesso ao Pai e o Pai quer boas coisas para você. Mas o fruto que Jesus está falando aqui é o fruto que permanece. É o fruto da vida eterna, é o fruto da eternidade. É o fruto da semente do Pai em nós. É o fruto da vida de Deus em nós. É o fruto do Espírito Santo que vai nos guiar para toda boa obra que Ele preparou para cada um de nós. É o fruto que o Espírito Santo vai nos conduzir para a glória de Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Me conta aqui, me deixa saber. Família, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Eu conto com você, com a sua ajuda. Deixa seu like também. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo relevante. Vamos abençoar mais vidas. Eu conto com você para isso, tá bom? Um beijo no seu coração. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.